tirar algumas dúvidas aqui que são dúvidas minhas. Acredito que a galera... Que é isso, como a gente vende equipamentos para o cultivo, a gente tem dúvidas sobre tudo. Sobre cultivo, sobre lei. Quando o Supremo definiu lá as 6 plantas 40G, no outro dia era 500 pessoas perguntando pra gente, posso cultivar? Posso cultivar? Eu, meu Deus, e agora? Pode ou não pode? Pode ou não pode? E aí, decidiram, sabe? Então, a gente acaba tendo muita dúvida disso. Acho que uma delas é essa decisão, né? Tipo, a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, mas pra galera entender, né? A gente tem a descriminalização ali do porte de 40 gramas e tem das 6 plantas no cultivo. A pergunta que mais fazem é, então eu posso cultivar 6 plantas. Se a polícia bater aqui na porta da minha casa, tranquilo, eu posso mostrar para eles, eles vão ver que é 6 plantas e não tem problema nenhum. É exatamente assim? Não se tornou lei, né? Não tem uma lei ainda falando. Como que funciona na prática? Na prática, o que aconteceu foi uma descriminalização, né, do artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo de consumo, de cultivo e consumo para uso pessoal. Então, esse artigo descriminalizado, essa conduta deixou de ser criminosa, né? Então, quem for flagrado com até 6 plantas, se não tiver prova de tráfico, né, só as plantas mesmo, ou até 40 gramas, ele será automaticamente categorizado como usuário e, diferentemente de antes dessa decisão do STF, né, que ele passava por uma ação penal, poderia ser condenado, não iria preso, mas poderia ter uma condenação, um antecedente criminal. Agora não. Agora não tem mais nenhuma repercussão penal criminal, não gerará antecedentes criminais, ação penal, nada disso. Mas, ainda que não seja mais crime, continua sendo uma infração administrativa. Por exemplo, dirigir embriagado, por exemplo, avançar o sinal de trânsito, por exemplo, fazer as necessidades ali no meio da rua. São infrações administrativas que podem te dar multa, pode gerar algum tipo de... Mas ele não fala ali, por exemplo, se você tiver 30 gramas e 3 Ziplocs no bolso, isso pode te tornar traficante. Não fala, mas essa decisão do STF, ela manteve um problema muito grande que já acontecia nesse artigo 28, que foi declarado inconstitucional, que é a subjetividade do agente, isso não do foi policial. Retirado. Não, porque da mesma forma que tinha no artigo da lei, tem na decisão do STF. Olha, a presunção é relativa, né? Mas se tiver qualquer indício ou qualquer... E o policial entender assim, ele pode enquadrar por tráfico. Então, melhorou um pouco, sim, né? Melhorou bastante, na verdade, mas ainda há uma discricionalidade do policial, uma subjetividade dele. Ele pode olhar para sua cara e falar, não, isso tem cara de traficante. Tinha que ser objetivo e não subjetivo, né? Tinha que estar definido ali, para ser traficante tem que ter isso aqui, isso aqui. Até 6 plantas, não é. Mas aí tem um problema, porque se tiver cheio de anotação, cheio de coisa, cheio de foto, de dinheiro, não pode. Então, sempre essa questão subjetiva ela é muito difícil de ser retirada. Ela deveria ser retirada, sim, mas essa retirada dela poderia... Sabe? A pessoa pode ter sido flagrada, por exemplo, traficando alguma coisa na cara da pessoa, mas estou com menos de 40 gramas aqui, por exemplo, né? Não poderia ser enquadrada. Então, é uma questão difícil mesmo, né? E que a gente só vai conseguir resolver como? Com a legalização mesmo, uma legalização mais regulamentada. E só para complementar a sua pergunta, mas ainda que o policial chegue na minha casa e acredite que eu sou só usuário e está tudo bem com as 6 plantas, ele vai virar as costas e vai embora? Não. Porque o STF diz que ele pode, o policial tem que recolher aquilo, tem que te caminhar para a autoridade policial, está escrito na decisão lá do STF, e a autoridade policial vai te pedir para assinar alguma coisa e vai te liberar. Então as plantas ficam detidas. Eles podem apreender as plantas, sim. Né? Os 40 gramas que você está portando na rua, até 40 gramas, ele pode te prender e pode te apreender aquilo e, no pior dos casos, te levar até alguma delegacia. Então, as polícias militares do Brasil, as polícias militares, né, logo depois dessa decisão, algumas já soltaram alguns procedimentos. Né? Por exemplo, a do Distrito Federal, eles pegam e conduzem a pessoa até a delegacia. Por quê? Porque o STF diz que tem que ser conduzido à autoridade policial. A autoridade policial é o delegado. Né? Outras polícias já falam, não, ali na hora você pede para a pessoa assinar alguma coisinha aqui e já libera ali mesmo, não precisa perder tempo levando isso. Mas sempre é recolhido, então? Sempre é recolhido, exatamente. Todas as polícias têm orientação, todas as que eu li as orientações, as que soltaram notas sobre isso, todas têm orientação de recolher. Então, isso é uma dúvida que perguntavam bastante, né? Se a polícia bater aqui, eu vou perder as plantas e tal, então...
Sim, bem Sim, provavelmente sim, aí mas vai... olha que interessante, mais uma coisa que por isso que sempre dá debate, nunca tem nada definido. Definido. Por exemplo, o que dá direito à polícia entrar na sua casa, invadir seu domicílio sem mandato, por flagrante. exemplo, só flagrante de crime, flagrante dele tem que estar havendo um crime. Né? Então, só isso que dá direito a ela entrar. Mentira, desastres, essas coisas... Se eles olharem por cima do muro e ver planta no quintal... Se virem até 6 plantas, isso não os dá direito mais de entrar. Por quê? Porque eles não estão crime. flagrando um crime. Entendi. Se eles virem 7 plantas, Aí eles sim. podem entrar porque eles falam, agora está acontecendo um crime. Mas até 6, o STF decidiu que não é. Então, se eles invadirem a sua casa e ficar provado que só tinha até 6 plantas, a gente consegue anular aquilo tudo. Né? Falar que absurdo é isso. Não estava havendo crime, como é que eles invadiram a minha casa? Então, é interessante essa parte também. Pô, tá? E sempre lembrando, Danilo, que da mesma forma que até 6 plantas gera presunção relativa de usuário, né? Se não tiver prova ao contrário, vai ser classificado como usuário, não vai ter problema nenhum. Acima de 6 plantas gera presunção relativa de tráfico. Né? Então, aquelas 6 plantinhas mais uma mudinha, são 7 plantas, né? Muda é planta para o policial que está querendo atrasar a sua vida, por exemplo, né? Ou cumprir o trabalho dele da forma que ele acha a melhor. Então, sempre manter nesses limites. Outra questão complicada também, que sempre... e não há uma resposta ainda, porque né, ninguém canetou nada, 6 plantas e 40 gramas, está tudo bem? Lá diz 6 plantas ou 40 gramas, tá? Então... Ok, eu posso ter 6 plantas, se for a rigor ali, eu poderia ter as 6 plantas ou os 40 gramas ali, né? Mas todo mundo precisa ter as plantas, enquanto as plantas crescem, você precisa ter alguma coisa, né? Não é verdade? Então, o que você sugere? Eu sugiro que mantenha as 6 plantinhas e algo que você precisa ali para você, né? Que isso seja discutível. Não, e na hora que você colher as 6 plantinhas, pode te dar mais do que 40 gramas, né? Você vai ter que jogar tudo fora. Exato. Né? Então, são essas coisas que são feitas... porque tem que ser feitas, parece que são decisões que muito mais do que pensadas, elas são tomadas para que se avance de algum sentido, sabe? Que não fique parado, né? Exatamente. Tem que ter um andar. Não importa a direção, se é exatamente para a direção que eu quero, mas tem que andar para algum canto. É isso. E quem está fazendo isso em relação à maconha no Brasil é o Judiciário, desde 2020 para cá. Nós passamos por governo aí... conservador e tudo mais, e foi quando essa questão dos tribunais mais cresceu, avançamos demais, muita gente desacreditava, e apesar do governo mais conservador, a gente avançou demais isso aí. Quem que deu um passo para a descriminalização? O STF. Quem que está obrigando o Estado brasileiro a regulamentar o cultivo de cânhamo, CBD, medicinal? É o Judiciário por meio do STJ, obrigando a União, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, todo mundo a se movimentar, porque a impressão que dá... né? É que se não fossem os plantadores de maconha, primeiramente, e depois os pacientes que foram colocando a cara, as associações, a judicialização de tantos e tantos casos, isso não andaria no Brasil. A gente está dividido, a gente está parado nessas discussões morais aí, em que nada avança, tudo vira um escárnio, um escândalo, e as coisas paradas. Então, o judiciário, dessa forma um pouco atabalhoada que ele consegue fazer, é isso que ele faz. Então, gera essas... né? Isso gera essas questões, essas polêmicas, mas pelo menos é algo a mais. A gente, com uma decisão dessa do STF, embora ela traga alguma ambiguidade, né, interpretações distintas, a gente está muito melhor com ela do que sem ela.